Ei, meninas, como vocês estão? Que alegria poder estar aqui hoje e falarmos de algo que vai trazer para o seu coração, assim como trouxe para o meu, um movimento dos céus. Queremos agradecer as meninas da banda, elas já estão indo ali para o cantinho delas. Obrigada, queridas. Obrigada também por toda a equipe técnica que está aqui conosco. Obrigada por Laine, as meninas aqui. Jana, é muito bom estar em família neste dia, nessa segunda transmissão do Feminina Online. E hoje com o tema Revestidas de Força. Eu quero só lembrar que as nossas salas de oração já estão abertas. Então você pode agora estar lá e receber uma oração. Nossas queridas, tanto do Ministério de Avivamento e Cura, quanto do Ministério Refrigério, do Feminina, estamos juntas nesta interação. Participe do chat, já vou mandar 3 perguntas aí para você. Fique com seus dedinhos apostos. Nós queremos ouvir você. Queremos dizer que ainda dá tempo de você enviar esse link para outras amigas, mulheres que talvez não estariam aqui nesse momento conosco. Convide-as também em nome de Jesus. E palavras de conhecimento também, assim que tivermos aqui, vamos colocar no chat para que você possa ter acesso. Revestidas de força. Eu começo com um texto, Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Qual é o contexto aqui deste texto? Jesus está pronto para ser assunto aos céus. Jesus dá as últimas palavras para os seus queridos, porque Ele vai completar a missão dEle, porque Ele é obediente, porque Ele foi revestido de força. E o texto vai dizer, Jesus respondendo, disse-lhes, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samária, e até os confins da terra. Mas o Espírito desceu. O Espírito não está só sobre nós, mas Ele está em nós. Todos que recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador, fomos revestidos de força. Jesus disse que o Espírito viria e Ele está entre nós. Mas o que é a força? Eu trouxe aqui um significado, um conceito sobre forças do nosso dicionário. Veja comigo. Força, o que altera ou provoca um movimento uniforme num corpo, cessando seu estado de repouso, o que ocasiona movimento ou faz alguma coisa se mover, um impulso. É isso que viemos profeticamente fazer nesta noite. Viemos movimentar você. Viemos dizer que você, que tem o Espírito Santo, carrega uma força. Você, aonde você está, talvez uma fraqueza na sua emoção, dúvidas no seu coração, mas o Espírito Santo está em você. E hoje vamos fazer este movimento de empurrar mais ar, mais força, mais alegria, mais da salvação, mais do Espírito Santo em você, amém? Mas talvez você está aqui hoje me dizendo assim, Vivian, sabe, quando você fala em força, eu imagino algumas cenas na minha cabeça. E eu vou dizer para você que eu também imagino. Nós vamos ver agora 3 figuras. Acompanhe comigo estas 3 figuras que vamos ver aqui. Quando nós pensamos na palavra força, vai aparecer esta figura, que é a primeira de uma mulher, que ela está com a sua armadura. Então, quando você pensa em força, você pensa, Vivi, eu vou estar assim. Ou, segunda figura, talvez você pense que você vai estar armada com uma arma de peso, um peso de fogo. E aí você pensa, não, Vivi, é assim que eu me imagino. Ou a terceira figura, você se imagina toda camuflada, pronta, disposta, dizendo, estou aqui, eis-me aqui. Não é verdade? Talvez algumas figuras desta vieram aí na sua mente. Mas
estamos em quarentena, mais de 40 dias em casa, em isolamento. Mesmo que você esteja saindo para trabalhar, comprar algo, você volta para sua casa. E quais são as cenas que vêm à tua mente nesta hora, nestes dias? Vamos ver mais 3 figuras? Veja a 4ª figura aí. Talvez seja essa figura. Você cuidando dos seus filhos em meio às suas atividades. Ou a 2ª figura, você tendo que fazer a alimentação todos os dias, se dizer todas as horas, na sua casa. Ou a 3ª figura, você limpando. Uau, são cenas perigosas, cuidado, cenas difíceis. Pois é, estas cenas podem não te lembrar que você é forte, mas quem disse que você não é? Quem disse que você não pode transformar realidades e o próprio mundo? Só aquele que recebeu toda a autoridade nos céus, na terra, só aquele que tem e pode te dar o poder é capaz de fazer você ser forte, mesmo nestes ambientes. A palavra vai dizer que Jesus recebeu toda a autoridade e por isso Ele pode dizer aquilo que lemos em Atos, nós receberemos a força dEle. Agora, o agir de Deus, Ele esteve presente em toda a Bíblia, em todos os personagens da Bíblia, nós vamos perceber movimentos de força. Lógico que no Novo Testamento, muito mais pelo Espírito, porque Ele desceu e Ele entrou nas pessoas. E no Antigo Testamento nós vemos também o poder de Deus através de alguns personagens, onde o Senhor foi liberando o Espírito dEle. O fato é que a Bíblia diz que pessoas simples, pessoas fazendo suas atividades rotineiras, como eu e você, eram revestidas de força. E hoje eu quero contar para você a história de Ana. Quem foi Ana? Uma mulher muito frágil, muito simples. Se você não conhece a história, quero convidar você a ler 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Ana era uma mulher estéril. Ela era muito bem casada, ela tinha um marido sonho de consumo, Eucana. Mas ela queria ter filhos. Ela tinha mulheres que competiam pelo fato dela não ter filhos. Tanto que Eucana, o seu marido, vai dizer a ela: ei, eu não sou tão bom para você, eu sou melhor que 10 filhos. Sim, Ana, esta mulher tão simples, ela vai um dia diante do sacerdote, uma vez por ano eles iam para o templo, e ela começa uma oração de petição tão fraca. A Bíblia diz que a boca dela se mexia, mas não saía mais som, tanto que o sacerdote chegou e disse: mulher, você está bêbada dessa hora do dia? E ela disse: não, a minha alma tem uma ansiedade, uma dor profunda. Então Eli, esse sacerdote, diz: então, Ana, vá. E que aconteça segundo aquilo que a tua fé e o teu coração estão apoiados. Na mesma hora, a Bíblia diz que Ana levantou-se, comeu, foi para sua casa e concebeu seu filho, que foi nada menos do que Samuel. Então, quando Ana volta para sua casa e concebe, ela também escreve uma canção, e eu quero ler esta canção com você. Ela está em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: então Ana orou: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, não saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito
agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. O que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor e sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. Aleluias. O Senhor julgará até os confins da terra, e Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aleluias. Uma mulher fraca, uma mulher que não conseguia se alimentar, uma mulher fraca pela esterilidade, uma mulher fraca pela afronta de outra mulher. Aliás, abri um parênteses aqui, Penina é uma outra personagem desta história, uma mulher muito rival. Mas eu quero dizer algo que Lisa Bever falou no seu livro, Sem Rivais. Ela diz sobre rivalidade o seguinte: qualquer coisa que você faça que alimente uma rivalidade irá corromper a sua força. Uau! Qualquer coisa que você alimente na competição, na rivalidade, irá aumentar o seu distanciamento da força que Deus te deu. Mas Ana encontrou a força na presença. E eu quero trazer mais uma frase de Lisa Bever, acompanhe comigo aí. Diz assim: à medida que foquei em apenas ser dele e em tudo o que significava, a força e a vida fluíram para dentro dos meus dias e o descanso entrou em minha alma, o meu coração se ampliou. Uau! Ela está dizendo sobre ela, mas eu tomei essa frase sobre mim. Quando eu percebi que eu sou dele, então ele trouxe uma revelação dos céus para mim. Então, nesta noite, eu quero te trazer 3 princípios, que assim como Ana, você possa ser revestida de força. E nesta hora eu vou precisar então que você me ajude e me responda algumas perguntas. Bom, para eu ser revestida de força como Ana, a primeira coisa, eu preciso gerar movimentos de vida. E a primeira pergunta que eu faço para você, preste atenção, você vai responder aí no chat, ok? E Keila vai estar aqui comigo e vamos escolher as melhores respostas, ou pelo menos as que conseguirmos, né, pegar aqui nesse chat animado que temos aqui no Feminina. A primeira pergunta é: durante a quarentena, o que te levou a ver que você gera e promove movimentos de vida onde você está? Esta é a primeira pergunta. O que te levou a perceber: uau, eu gero vida, eu tenho movimentos de vida? Enquanto você está escrevendo, quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, em sua casa, ao preparar um alimento, ou preparações mirabolantes, ou se aventurar pela tecnologia, você diz: eu nunca era capaz disso, mas você viu um movimento novo. Ou você fez um cafuné mais demorado no seu marido, e quem sabe disso, você não concebeu um bebê. Ou no final disso, textos, mensagens e intercessão sobre o seu casamento, filhos, cônjuges, ministérios. Ou você retomou alguma atividade, você começou a entender que você quer tocar um instrumento, aprender um idioma, gerar sonhos na família, colecionar coisas, fazer resumos de livros, enviar orações. O que você foi despertada a entender que você gera, você pode. Onde as suas mãos tocar, onde o seu coração tocar, ali algo pode acontecer. Você pode alegrar uma pessoa dentro da sua casa. Vai escrevendo aí. Enquanto isso, eu quero ler para você o texto aonde Ana entende que ela recebeu um poder de gerar. 1 Samuel, capítulo 1, verso 20, diz assim: assim Ana engravidou
E no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ana foi revestida de força e antes mesmo dela gerar, ela já se levantou e percebeu: o meu Deus vai me ajudar a produzir algo, a fazer algo. E agora eu quero ouvir você. Eu vou passar aqui para Keila e ela vai dizer algumas respostas. O que você percebeu? Vamos lá? Ei, pastora, muitas respostas aqui. Então, elas estão falando que elas têm gerado vida. Quando ela focou totalmente na gestação, a Elaine disse que eu nunca cozinhei tanto, até pão eu fiz. E assim ela gerou vida. A Érica, com a criatividade de Deus em mim. Colocar meu dom de artesã mais em prática. O Espírito Santo falou comigo em uma consulta na pediatra. Geramos vida na mesa, entrar na tecnologia, muitas respostas aqui. No humor, o dia que está tudo bem. Então foram muitas respostas, pastora, cada uma de uma maneira especial e específica. Aleluias, obrigada por estar participando conosco. Vamos lá, a segunda pergunta. Vamos ver, você lembra a primeira? O primeiro princípio, como Ana seja revestida de força, gere movimentos. Lembra do nosso hashtag Libero Vida? Ele continua, nós estamos liberando vida, mas o segundo princípio, como Ana, você precisa fazer entregas radicais. E aí vai a segunda pergunta: qual foi a entrega radical ou extravagante que você precisou fazer nesta quarentena? Deixa eu te ajudar. Talvez você precisou entregar um perdão a alguém. Talvez você precisou entregar uma razão a alguém. Você precisou ficar quieta. Esse movimento da sua casa, talvez só você entende e se relaciona com Jesus, e você precisou fazer entregas de ficar quieta. Ou talvez você entregou o seu medo, a sua preguiça. Você entregou um filho para missões, por exemplo. Você entregou um filho para ele desenvolver um ministério. Você entregou também um sonho, uma conquista do passado. Mas também você entregou um fracasso na sua história. Você entregou um objeto, você entregou algo de valor. Você fez um voto, entregou uma oferta, entregou um jejum. Qual foi a sua entrega extravagante? Escreva aí no chat. Enquanto isso, eu vou ler a entrega extravagante de Ana. 1 Samuel 1:24, o texto diz: depois de desmamá-lo, mais ou menos por volta de 3 anos, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Ana não só chegou com o seu próprio filho, mas chegou com ofertas significativas. Talvez você diga assim: eu nunca levaria uma criança de 3, 4 anos e deixaria. Eu queria tanto essa criança. Essa criança era tudo o que eu queria. Depende do coração. O coração de Ana era todo de Deus. Não havia espaço para os seus próprios desejos. Ana entendia que essa entrega precisava ser feita. Entregas significam que as nossas mãos nunca vão ficar vazias. Significa que Deus vai preencher com algo dele. Aleluias! Vamos lá, eu quero ouvir. Qual foi a entrega radical que você fez nesta quarentena? Vamos lá, Keila. Ei, pastora, muitas entregas. Obrigado por você que está respondendo. Parei de fumar. O controle das coisas. Vieram vários aqui. Saí da zona de conforto, entreguei a preguiça, estou fazendo caminhadas diárias. Meu marido disse... Está fugindo aqui. Entreguei uma oferta, entreguei a minha voz, o meu controle, as minhas emoções, os meus medos, fiz propósito, fiz jejum, o medo, descansar no Senhor, liberei perdão. Uau! Aleluias! Isso! Somos a geração de Ana nesta noite. Eu quero que você entenda que você faz parte desta geração que faz entregas radicais. Ana entregou simplesmente
aquele que seria o sacerdote, aquele que iria ungir Davi. É assim que acontece. Mas vamos lá, primeiro princípio. Como Ana, seja revestida de força, gere movimentos de vida. Segundo princípio, faça entregas radicais. E agora o terceiro e último princípio. Ana, ela foi produtiva. Seja então produtiva e ouse profetizar. Qual é a pergunta? Terceira, durante esta quarentena, quais foram os despertamentos que você teve para uma produtividade? Ou qual foi o despertamento que você teve para profetizar? Vamos lá, alguns exemplos aqui. Uma profissão surgiu, uma nova maneira de encarar a rotina, um apreciar por leitura, artes, uma nova visão sobre si que produziu uma autoestima, perda de alguns quilos, hábitos saudáveis, produção de estratégias financeiras. Você virou a planilheira da casa, você está vendo que até sobra dinheiro para fazer uma viagem, você está fazendo projetos de uma casa nova, uma aventura em família ou com amigos, mesas postas, planilhas financeiras, uma canção, cursos diferentes de tudo que você já fez. Ou então, você foi para a cozinha preparar bolos, biscoitos, pães, preparações, e você começou a costurar, você começou a perfumar a sua casa. Algo nasceu nessa quarentena. Escreva aí o que você produziu neste tempo. Algo novo. A gente só não gera, a gente produz também. E vamos lá, o terceiro ponto, eu quero ler para você o que Ana fez. 1 Samuel 2, 18 e 19 diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. E todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ana começou a produzir anualmente roupas novas, porque as crianças crescem. E Samuel estava no templo. E Samuel precisava de roupas. E não havia dor no coração de Ana. O meu filho foi entregue. Havia alegria. Ela começou a produzir. Ela começou a se ver como uma mulher produtiva. Nesta quarentena, qual foi o despertamento dos céus a respeito disso? Vamos lá, Keila. Então, colocaram aqui: acelerando o meu curso de teologia, cuidando de mulheres, retomada do trabalho, gerenciamento melhor do tempo, uma nova visão sobre mim, nova profissão, servir, ler, acabar a faculdade, a mesa posta de uma maneira muito mais bonita, o cantinho de leitura na casa, visão dos céus, muitos despertares. Aleluias! E você sabe que cada produtividade sua traz profecias. A Bíblia diz que Samuel usava a roupa de linho que os sacerdotes usavam. Cada vez que Ana fazia uma roupa de linho, cada vez que ela produzia com as mãos, ela estava profetizando: meu filho será um sacerdote. Cada vez que você coloca à mesa para um ausente da sua família, você diz: um dia ele sentará aqui. Cada vez que você faz algo para comer, uma profissão, você está profetizando. Aleluias! Veja comigo se faz sentido. Porque existem movimentos sobrenaturais que te movem, mesmo em aparências naturais, de repouso e inoperância. É por isso que você é revestida de força. Amém? Aleluias! Louvado seja o Senhor. Nós já estamos terminando. Obrigada por esta interação tão especial. Preste atenção no que você escreveu, ou talvez nem tenha escrito, mas tenha pensado. Diga: eu serei geração de Ana, eu me revestirei de força, eu gerarei movimentos de vida, eu farei entregas extravagantes. Se você não entregar o que você tem, o novo não pode vir. Se você não entregar o que te traz segurança, o inédito não vai poder vir. E eu produzirei e profetizarei na minha geração. E por falar em profetizar, eu quero terminar este tempo contando para você a história de um avivamento. E esse avivamento aconteceu em 1949 a 1952. É o avivamento das Ilhas Hébridas. Conta-se a história que haviam duas mulheres,
Uma se chamava Peggy e a outra Christine Smith. Uma com 84 anos e outra com 82 anos. Uma quase cega e a outra, por causa da artrite, já toda encurvada. Elas não podiam ir para a igreja. Elas não iam às celebrações. Mas um fogo invadiu o coração delas. E como geração de Ana, elas se levantaram e começaram a interceder e a clamar por um avivamento. E a clamar por chuva, por água, para inundar a terra. Elas começaram a orar, a orar, a orar, até que Deus enviou um homem, um missionário. E dali a alguns anos, um avivamento maravilhoso aconteceu. Eu quero ler um pequeno trecho dessa história. Eu não sei talvez você esteja com 84 anos, 82 anos. Mas a maioria de nós não tem esta idade. Eu vim trazer esta história de um avivamento porque, olha, preste atenção, nós estamos prestes a um grande avivamento. Os profetas têm liberado esta palavra. E sabe por que nós estamos nas nossas casas? Para nos preparar, para sermos entubadas e recebermos um fôlego novo, um vigor novo, uma força nova para o avivamento que virá. Veja a figura destas duas mulheres, enquanto eu leio para você essa pequena história. Ao oeste da costa da Escócia, existe um pequeno grupo de ilhas chamado Hébridas. Um grande avivamento aconteceu nessas ilhas em resposta à oração do povo de Deus. E o maior instrumento desta renovação foi o evangelista Duncan Campbell e duas senhoras de idade que eram suas intercessoras. Elas eram duas irmãs, Peggy e Christine. Em uma pequena e tradicional casa inglesa, bem ao lado da estrada, viviam estas irmãs. Uma com 82 anos e outra com 84. Uma era cega e a outra estava encurvada com crises de artrite e incapazes de frequentar um culto público. Sua pequena casa se transformou em um santuário, onde se encontravam diariamente com o Senhor e onde Deus lhe fez uma promessa. E Deus disse a essas duas mulheres: eu derramarei água sobre os sedentos e grande chuva sobre as terras que estão secas. Depois de receberem esta palavra do Senhor, essas duas intercessoras clamavam dia e noite em oração, até um dia Peggy teve uma revelação. O avivamento está vindo do alto dos céus e a igreja será cheia de muitas pessoas. Aleluias! Duas mulheres moveram as águas de um avivamento que ficou marcado na história. E eu pergunto, você quer ser um agente de avivamento? Aí na sua casa? Você quer ser revestida de força para movimentar evangelistas, missionários? Comece a maior aventura que você já teve na sua história. Ore, interceda, clame, ouça do Pai promessas, transforme em orações. Eu termino com um texto que gostamos muito, Provérbios 30, 25. Esta mulher virtuosa, sabe por que ela não tem nome? Porque poderia ser o seu nome, poderia ser o meu nome. O texto vai dizer no verso 25 de Provérbios 31, reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. O futuro amanhã, o futuro daqui uma semana, o futuro depois da quarentena, sorria, porque você é revestida de força, de dignidade, você é agente de um avivamento. Eu estou despertando mulheres esta noite para serem agentes de intercessão, para levantarem um aleluia, para se movimentarem no meio das trevas, tristezas, doenças. Assim como Peggy, assim como Christine, nós não vamos precisar ter 84 e 82 anos. Agora, com a nossa idade, levantamos uma oração. Amém? Aleluia!